E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, dando continuidade às nossas aulas remotas, vocês vão abrir na página 50 do livro de vocês. Os assuntos do sétimo ano é bem bacana agora. A partir de agora a gente vai ser mais aliviado assim, até para a gente compreender. A gente vai falar um pouco sobre a história do Brasil, a nossa história, a nossa vida, a vida daqueles que passaram, a vida dos nossos antepassados que estiveram conosco aqui no território brasileiro. Então, vocês abrindo na página 50, é necessário que a gente entenda, quando vocês abrirem aqui na página 50, vocês vão ver uma variada relação em relação à questão da Constituição. Os negros que construíram essa civilização e principalmente os índios, os primeiros habitantes do Brasil. Os costumes, as tradições indígenas, as crenças e também as guerras que houveram durante essa Constituição. Então aqui na página 51 vocês vão ver os primeiros habitantes do Brasil. E aqui eu coloquei para vocês, pessoal, uma imagem simbólica, óbvio, com várias etnias, ou seja, com vários tipos de raças. Nós sabemos que o Brasil existe uma diversidade enorme. O nosso país é um país vasto em relação à questão da diversidade. Então a diversidade cultural existente aqui no nosso território. Você pode perguntar, professor, por que, se a gente for olhar, por exemplo, para a civilização, para o país chinês, a gente observa que eles têm a mesma característica física. Se a gente for olhar os holandeses, a gente percebe que os holandeses são galegos, todo mundo galego, eles são bem parecidos. Algumas pessoas dizem assim, parece até figurinha repetida. Se a gente for ali, no nosso centro da cidade, nos camelô, a gente vai perceber, por exemplo, uma quantidade muito grande lá de chinês, de justamente coreano, e justamente eles têm a mesma identidade, bem parecida, eles são bem parecidos. Às vezes a gente não sabe nem quem é quem. A gente vê um, depois vê o outro, parece que é a mesma pessoa. Mas justamente aqui no Brasil é diferente, nós temos uma cultura diferenciada, uma etnia diferenciada. Por quê? Nós temos uma diversidade enorme aqui no Brasil. E quando eu falo de diversidade, é justamente em que âmbito, pessoal, a diversidade? A gente precisa voltar um pouco para a história do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os indígenas, que é quem a gente vai estudar hoje. Entretanto, pessoal, com o passar do tempo, vários outros franceses, os espanhóis, várias pessoas habitaram esse território. Os africanos que foram trazidos pelos portugueses. E assim foram povoando o território brasileiro, que já existiam os índios. Às vezes o povo diz assim, quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Claro que ele foi um dos principais líderes políticos que chegaram aqui. Mas quando eles chegaram aqui já tinha os povos indígenas que habitavam com a sua tradição, com sua vida cotidiana. Então aqui eu coloquei essa imagem justamente para simbolizar todo esse apreço em relação à Constituição da diversidade brasileira. Aqui eu coloquei, diversidade étnico-racial. Aqui da mesma forma que o mapa é simbolizado, o mapa do nosso querido, amado Brasil, que eu tanto amo, né? É um país que realmente, apesar dos procedimentos caóticos, às vezes eu posso dizer assim, eu não gosto do Brasil não, porque o Brasil tem corrupção. Todo país tem corrupção, pessoal. Todo país tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O nosso lado positivo aqui no Brasil, se a gente for parar para perceber, é a nossa diversidade cultural, é a questão do brasileiro. O brasileiro é sempre muito simpático, o brasileiro sempre é muito aberto às novas ideias, às novas tecnologias. Eu amo morar aqui nesse território brasileiro. Nesse lado aqui onde eu estou passando o mouse, vocês vão perceber a questão do território, a questão da diversidade, tanto na questão como também na questão vinculada à cultura, ou seja, a questão cultural. Aqui eu coloquei qual é a diferença entre raça e etnia. Não são sinônimos, porém o conceito de raça é associado ao conceito de etnia. Aqui eu coloquei outra imagem justamente simbolizando a diversidade existente aqui no nosso país, no nosso Brasil. E aqui eu coloquei a raça. O que é raça? Classificação de ordem social, está relacionada à cor de pele, tipo de cabelo, conformação facial, cranial e com as relações da vida daquela pessoa e também física, da questão física. E a etnia, a palavra etnia é derivada do grego eths, que significa povo, gente ou nação estrangeira. Conceito polivalente que constrói a identidade de um indivíduo, parentesco, religião, língua, cultura, território, compartilhamento e nacionalidade. Ou seja, é um conjunto de conceitos polivalentes. O que seria isso, professor? Um conjunto de conceitos e um conjunto de indivíduos que vai formar parentesco, religião e língua, entre outros. Aqui, pessoal, a gente vai observar a questão da etnia.
Da aparência física, compreende fatores culturais, como a nacionalidade, a filiação tribal, religião, língua, as tradições de determinados grupos. Exibem o quê? Uma continuidade no tempo, apresentando uma noção de história em comum com o projeto do futuro como povo. Professor, o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Dizer que nós temos uma diversidade em relação às questões, principalmente que compreende os fatores culturais. A gente vai observar, você vai dizer, não, professor, a gente só fala aqui português. Realmente, é a língua da nossa nacionalidade. Mas a gente tem aqui, ó, se a gente for olhar, a gente tem pessoas com características holandesa, tem pessoas com característica africana. Ou seja, nós temos uma diversidade facial. Se eu olhar para vocês estão aí, ó, vá no espelho e olhe para você. Você vai ver e vai dizer, caramba, eu posso ter traços de outras nacionalidades. Diferente daqueles povos que eu já falei para vocês no início da aula. A questão da diversidade envolve todas as maneiras das quais definimos raça, gênero, idade, deficiência física, bem como a educação, orientação sexual, filiação religiosa, estilos de trabalho e pensamentos de ideias. Ou seja, isso tudo é uma diversidade. E é isso que nós temos aqui no Brasil. Viva a diversidade do Brasil! Uma diversidade grande. E outra coisa, além dessa diversidade, a gente não pode falar de diversidade cultural sem orientar a diversidade do respeito ao próximo, né? Às vezes eu penso que a forma que eu penso, a minha forma religiosa, a forma como eu estou agindo é a forma correta e a forma que o meu colega está agindo é uma forma errada, é uma forma errônea, é uma forma repudiante. Mas a gente começa a perceber o quê? Que essa diversidade ela não pode nos separar. Essa diversidade ela pode nos unir. Então eu posso ser amigo de qualquer pessoa, independente do gênero, independente da raça, da idade, da deficiência física. No final das contas, somos todos iguais. Essa diversidade nos une, nos torna mais forte. Aqui o índio na contemporaneidade. Aqui eu trouxe algumas imagens que às vezes a gente se questiona muito em relação à questão do índio. Eu já vi alguns alunos questionando assim: ô professor, índio é para viver em toca, índio é... Claro, isso faz parte da tradição dele. Ah, mas hoje em dia, pessoal, nós temos índios que lutam em congressos, índios políticos, índios que estão totalmente envolvidos na sociedade. Aí a pergunta que não quer calar, pessoal: deixa de ser índio? Não. O que vale é a questão o quê? Material própria, a questão constitucional da relação no que se diz da sua tradição, da sua cultura, dos seus costumes, da herança cultural que ele carrega dentro de si. Então o índio ele pode ter um celular, mas não deixa de ser índio. Porque muita gente diz assim, eu acho que o índio perdeu muito ao longo do tempo no Brasil, a sua tradição, a sua cultura. Hoje o índio usa celular, hoje o índio participa de relações religiosas sem ser vinculado à questão da natureza, ao cristianismo, por exemplo. Não, mas eles não deixam de ser índios, pessoal. Eles continuam sendo índios, só que com novas relações, até porque a gente observa que ao longo do tempo nós iremos se habituando às questões e costumes rotineiros do nosso dia a dia. Aqui tem algumas fotos simbolizando essa questão das tradições, das danças, da questão cultural e da questão religiosa. Índio, coloquei aqui para vocês. É justamente a questão da Constituição em relação à sua tradição. Índios, falar de índio no Brasil é falar de uma diversidade de povos. São povos que já habitavam as terras brasileiras, como eu falei anteriormente para vocês, antes da chegada dos colonizadores. Aqui alguns símbolos pintados e esculpidos pelos índios. Distribuição espacial da população indígena. Antes da chegada dos colonizadores nas terras brasileiras, em 1500, a população indígena era constituída por 5 milhões de índios. 1.500 povos e 1.000 línguas indígenas distintas. Ou seja, olha a diversidade cultural. 1.500 povos diferentes, 1.000 línguas diferentes, falando o tupi-guarani, entre outras línguas vinculadas à questão do índio. A gente vai observar que o índio ele tem essa diversidade em todo o território conhecido como Brasil. Dados. O Brasil tem quase 900 mil índios de 305 etnias e 274 idiomas e línguas diferentes, o Tupi-Guarani e assim vários outros. O maior continente está na região norte, com 342,8 mil indígenas, e o menor no sul, com 78,8 mil. A fonte aqui foi do governo brasileiro, que eu tirei, certo? Aqui a questão da diversidade cultural. Aqui, ó, observem aqui comigo. Os indígenas nas escolas, os indígenas fazendo palestras, a questão da Constituição e da contribuição do espaço da população indígena no nosso Brasil. Hoje, segundo os dados do IBGE, a população indígena conta com 817,963
mil índios, sendo 315,180 índios residentes na área urbana e 502,783 índios residentes da zona rural. Ou seja, existe índio na zona urbana, nas cidades, nas grandes cidades, como também existe vinculado na zona rural. Se a gente for parar aqui para perceber na Paraíba, você pode dizer, professor, onde é que tem índio aqui na Paraíba? A Baía da Traição é um palco, onde existe raízes de constituição vinculada a os indígenas, as tradições, claro que com uma forma diferente, né? Eu já fui para a Baía da Traição, quem já teve a oportunidade de ir vai perceber lá que eles usam celular, tiram fotografias, ou seja, você vai dizer assim, professor, mas o que é que tem? Não tem nada, realmente não tem nada, porque não deixa de ser pelas suas constituições do tempo contemporâneo, da nossa modernidade, né? Para as Nações Unidas, a comunidade, os povos e as nações indígenas são cantando com uma continuidade histórica nas sociedades anteriores e a invasão em relação à colonização, e estão decididos a conservar e desenvolver e transmitir às gerações futuras os seus territórios em relação à questão cultural e da identidade étnica, com seus próprios padrões culturais nas instituições sociais e nos sistemas jurídicos. Nações Unidas, em 1986. A Constituição de 1988 constrói, conquista direitos que foram promulgados aqui na nossa nacionalidade brasileira. O transitório e a incapaz passaram a ser protagonistas de sujeitos coletivos ao direito da cidadania plenária brasileira, ou seja, a Constituição que foi instalada aqui no Brasil em 1988. Professor, o que é Constituição? É justamente as regras ditadas, as leis ditadas para constituir o bloco de regras do país, de um país. E o nosso aconteceu em 1988, um dos nossos, né? Porque nós temos várias outras constituições que atrelam as relações brasileiras e as regras do Brasil. Mas aqui a gente vai observar a questão indígena, né? E a contribuição dos indígenas. Pessoal, se vocês for parar para perceber na sala de vocês, tem vários traços. A gente vai ter vários alunos que vão ter traços indígenas, justamente pela diversidade cultural existente no Brasil. Pietro, por exemplo, né, foi pintado na gincana um exemplo como um índio, né? E a gente viu que ele realmente tem alguns traços indígenas. Talvez tenha algum parentesco, alguma bisavó, tataravó, que pertenciam a esses laços indígenas. Se eu for olhar, por exemplo, existem outros alunos aqui na sala de vocês que têm o traço dos africanos, porque uma bisavó, uma tataravó pertencia à questão da África. Se vocês forem perguntar à família de vocês, a avó, a bisavó de vocês, quem tem, vó, sua mãe era o quê? Ela vai dizer, minha mãe tinha traço holandês, minha mãe tinha traço africano e assim consequentemente. Aqui eu coloquei os povos indígenas no estado da Bahia. Aqui, ó, Pataxó, Caimbé, Tumbá, e aqui vários outros, onde eles se localizam em várias regiões. Então a gente observa o que? A diversidade também das tribos. Todo indígena ele vai se localizar nas constituições de tribos. E como conhecemos os índios? A gente conhece os índios justamente pela questão da oca, de tudo aquilo que constitui os índios, né? Mas a gente vê o índio como algo totalmente desvinculado da nossa sociedade, e a gente vai perceber que não é. Aqui eu coloquei as imagens como a gente vê, como a gente conhece, né? A constituição do índio, ele sempre apela com as suas vestimentas próprias, porém não é assim, pessoal. A gente observa que os índios não é que que eles evoluíram, não, eles continuaram com a sua cultura, com a sua tradição. Entretanto, com o passar do tempo, a gente observa que a sociedade vai mudando as questões de vestimentas, a questão cultural, e assim os índios foram junto com toda a sociedade onde eles moravam, ou seja, a sociedade brasileira, mas sem deixar de ser índio. Aqui a gente observa as constituições e aqui as outras constituições. Índio vestido como a gente, de paletó. Professor, muda, deixa de ser índio? Não. O que eu quero que vocês percebam é isso, que eles não deixam de ser índio pelas vestimentas, mas sim pelo que elas carregam dentro de si, a questão cultural. Permanece em nosso imaginário um índio idealizado na questão anacrônico, visto por um espelho que ainda reflete na imagem colonial, né, que foi deixado pela questão colonial. Aqui eu trouxe para vocês uma relação de uma pessoa do Facebook que diz assim: escuto todos os dias, você é índio ou não? Você tem a cara de índio. Fica a me perguntar, afinal, o que é índio? Qual é a cara do índio? Fica um desafio. Desenhe se conseguirem um rosto do indígena brasileiro. Meu Deus, como generalizar tanta diversidade? Ou seja, a questão nossa da diversidade. Aqui eu coloquei algumas tribos indígenas, justamente simbolizando essa questão da diversidade em relação a os indígenas, né? Diversidade cultural.
diversidade de civilizações autônomas e de culturas, no sistema político, jurídico, econômico, enfim, de organização social, econômica e política, construída ao longo de milhares de anos. Os índios de hoje, os desafios encarregados pelos índios. Lidar com um modelo de organização social, política e econômica dos brancos, no tempo das organizações indígenas, destaques como lidar com o amparo jurídico e administrativo do Estado, que não conhece os direitos dos povos indígenas e tem se tornado o principal instrumento de negação dos direitos indígenas. Bom, pessoal, a gente passa por um momento bem difícil aqui no Brasil em relação à Constituição dos Índios. Apesar dos índios ter, ao longo do tempo, conseguido os seus direitos, a sua autonomia, mas ainda aqui no Brasil existe uma reclusão muito grande em relação à Constituição do Índio. Basta que a gente observe os territórios indígenas lá na Amazônia que diariamente são destruídos, são construídos, são retiradas algumas peças em relação à questão dos indígenas que ali ainda moram, que ali ainda se colocam. Então a gente começa a perceber que o território indígena ele sofre alteração pelo homem branco, não só pelo homem branco, mas também pelos aqueles que estão no poder. A gente observa que muitas terras que pertencem aos indígenas, elas são tornadas totalmente diferentes daquilo que os indígenas queriam. Você vai dizer, professor, mas o indígena ele tem um papel certificando que aquele território é dele? Não, mas a própria Constituição vai dizer que alguns territórios são territórios que devem ser preservados pela questão da nossa nacionalidade indígena. E até a gente precisa pensar que isso seria uma questão tanto pessoal, de direito daquela pessoa, daquele índio que mora ali, mas também, pessoal, a questão social. O índio foi um dos principais habitantes, foi um dos primeiros habitantes do Brasil. Então, a eles todo o respeito, a eles devem ser toda a questão de tempo, de território. Aqui eu coloquei o índio de hoje. Quais são os desafios? A pressão e a dominação ideológica, psicológica dos modelos de vida da sociedade capitalista, que só pensa em quê? Em denegrir, na questão individualista e também na questão materialista, que propõe os modelos da sociedade indígena. A dificuldade de articulação sociopolítica dos povos indígenas em nível nacional, que é fundamentado pela defesa dos seus direitos. Sobrevivência social, cultura e política, tentar deixar viva a sua questão social, a sua cultura e também as suas relações políticas, os desafios de fazer parte da sociedade brasileira enquanto sujeito de direito, sem abrir mão de sua cultura, tradição e conhecimento e valores. Isso que é bem importante, hein, pessoal? Eles podem participar do nosso dia sem perder nenhum vínculo desse, mas a gente observa que ainda existe uma das características deixadas pelo nosso procedimento colonial, uma rejeição contra os índios. Aí você vai dizer, professor, eu nunca ouvi falar isso. Pessoal, vamos imaginar aqui comigo. A gente tem o Dia do Índio ainda, que deveria ser celebrado totalmente de uma forma diferente que nós celebramos. A gente observa que o povo sai tudo pintadinho, tal, da escola tal, que é uma cultura brasileira. Mas a gente observa aqui, eu mostrei para vocês em algumas imagens, que os índios não são nem sempre aquilo que nós conhecemos, que a gente pensa que eles são. Os índios estão, às vezes, muito mais, às vezes não. Tem muitos índios que estão num patamar muito maior do que a sociedade brasileira, que não carrega uma tradição, que não carrega uma cultura. Não é desvalorizando a sociedade brasileira, até porque os índios pertencem à sociedade brasileira. A gente não pode dispensar isso. Aqui eu coloquei para vocês algumas culturas, né, alguns hábitos culturais vinculados pelos índios. O índio hoje tem consciência de seus direitos e seus deveres. Estão nas universidades, ocupando diversos espaços, são mestres, doutores, políticos, advogados, professores, médicos e quantas mais outras profissões existirem, e os índios estão dentro delas. Então, no meio das questões tecnológicas, utilizam os meios da tecnologia. Moram em suas comunidades, em suas casas, pode morar onde quiser, né? Os índios não é diferente de você. Nos aspectos humanos, possui suas questões especialistas culturais, como qualquer outro grupo social. Se a gente for olhar, pessoal, a gente vai observar que nós temos. Nossa família tem a nossa cultura. Cada um tem uma cultura. Você pensa que às vezes cultura é cultura brasileira. Nós temos uma universidade cultural muito grande no Brasil. Tem a cultura que é a cultura raiz, né? Mas também tem a cultura que nós levamos na nossa casa, os costumes, as tradições que vêm de família para a família, né? E aqui eu coloquei alguns sites que vocês podem pesquisarem e mais adentro sobre os índios, né? A FUNAI, os índios online, Professor Web, Índios na visão dos índios e Índio Educa. E aqui as referências que eu tirei e fiz esse slide. Pessoal, preste atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Qual vai ser a atividade, professor? A atividade de vocês essa semana vai ser simples. Tem a atividade que eu vou passar também para vocês, que eu coloco lá no grupo do WhatsApp, mas também vai ter uma outra atividade. Vocês vão pesquisar aqui na Paraíba e aqui
em Campina Grande, os índios que aqui passaram. Vão fazer como se fosse uma pesquisa e mandar para mim qual é a constituição dos índios, a questão dos troncos linguísticos daqueles que passaram aqui na sociedade e a diversidade cultural deixada para a nossa sociedade paraibana e, consequentemente, campinense. Certo? Eu aguardo a contribuição de vocês. Um grande abraço, sétimo ano. E as outras atividades e as outras coisas eu vou passando por adiante. Na próxima aula, o que é que a gente vai fazer na próxima aula? A correção da nossa atividade, certo? Uma correção da nossa atividade falando sobre os índios. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior, que justamente vai fazer as correções das outras atividades que a gente já realizou na nossa sala de aula. Pessoal, um abraço, tudo de bom para vocês e que vocês estejam todos bem. Isso é meu maior desejo. Abração, hein?